Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, amados irmãos, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesta noite. Por uma rica oportunidade de podermos estar aqui para adorá-lo, para buscá-lo, exaltar a Ele e aproveitar esse tempo que temos para meditar um pouco na palavra de Deus. Fizemos a leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículos 17 ao 24. Glória a Deus. Como os irmãos já sabem, mas é bom recapitular. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele é escrito pelo evangelista São Lucas, que foi um dos companheiros, do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E Deus, inspira Lucas e ao mesmo tempo Lucas orientado, por um certo Teófilo, ele decide escrever para que ficasse registrado, toda a história da igreja primitiva. E, amados irmãos, Paulo agora, já na sua terceira viagem missionária, ele chega em uma região onde a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, da Ásia Menor, e onde tinha ali que era reconhecida ali, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, aquela estátua, da deusa Diana, e era tão grande que era chamada de a Diana dos Efésios, onde ali Paulo ele sofre uma grande perseguição por causa da pregação do Evangelho, mas perseguição esta que não o impede de anunciar o Evangelho. Ele não se intimida, por quê? Porque a motivação, aquilo que o dava força, orientação, e o ajudava, não era algo normal nem natural. A sua própria chamada é uma chamada sobrenatural, onde o próprio Jesus aparece a ele, quando ele está indo de caminho a Damasco, perseguindo a igreja, com o propósito ali de prender cristãos, e o Senhor aparece a ele e o vocaciona para essa grande obra. E a partir do capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ele é separado para ser missionário, enviado aos gentios, E agora já na sua terceira viagem missionária, chega nessa região conhecida como Ásia Menor, e ali Paulo desempenha um trabalho muito importante, irmãos, e trabalho este, que é ali onde dentro daquele período de aproximadamente ali 3 anos que Paulo passa naquela região, ele consegue estabelecer igreja em toda aquela província, nas cidades circunvizinhas, cidades essas que ficam marcadas quando João tem aquela visão na ilha chamada Patmos, e tem aquela revelação e escreve as 7 igrejas da Ásia. Igrejas estas que foram abertas pelo apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária. E agora, Paulo, partindo para Jerusalém, já no final do seu ministério, ele agora reúne os anciãos da igreja de Éfeso. Por quê? Porque a sua partida ia gerar algo na igreja. Ele, no versículo 28, ele diz: olhai por vós, pelo rebanho. Por quê? Porque com a minha partida virão lobos devoradores. Devoradores estes que irão querer devorar tudo que as ovelhas aprenderam, tudo que elas receberam
Então vocês agora é que terão que ter o cuidado de cuidar do rebanho, de olhar pelo rebanho, de dar a vida pelo rebanho, porque esse rebanho é o rebanho de Deus, né? O próprio Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo número 2, ele diz: apacentai o rebanho de Deus, né? O rebanho não é do pastor. Por mais influente que o pastor seja, mas nenhum pastor tem o rebanho. Ele é um servo do rebanho. Ele é mordomo de Cristo. O rebanho é do Senhor. Todos nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. E, amados irmãos, Paulo reúne esses anciãos, né? A partir do versículo 17, ele ali na cidade de Mileto, reúne os anciãos de Éfeso, com esse propósito de orientá-los e de dar essa última instrução àquela liderança, para que eles continuassem cuidando daquilo que era do Senhor. E eu queria destacar nesta noite justamente o que Paulo fala no versículo de número 19 do capítulo 20, quando ele diz que, o versículo 18 diz: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Como foi? Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Falar de ministério nos dias de hoje, eu estava vendo uma frase que alguém dizia que ministério é para servir e não para ser visto. Mas hoje, irmãos, pequenas coisas, elas podem mudar totalmente o sentido, né? E muitas pessoas estão caindo nessas pequenas armadilhas que estão sendo colocadas no nosso tempo. E principalmente quem almeja esse tão importante serviço a Deus, que é o ministério. Seja qual for o ministério que Deus tenha na sua vida. Mas você não foi chamado para ser visto, foi chamado para servir. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós sabemos, eu gosto muito de citar quando estamos em trabalhos onde tem pouca gente na igreja, principalmente os trabalhos de oração, não é? São trabalhos que quem está à frente não é visto, não se destaca, não se fala muito o nome da pessoa. Às vezes tem pessoa, às vezes o pastor, ele está dirigindo a igreja e ele não sabe nem quem dirige o círculo de oração, nem quem dirige a oração da mocidade, nem quem dirige a oração das crianças. Por quê? Ele nunca foi. Ele não sabe como é, não é? Então, assim, são ministérios que os irmãos desenvolvem na obra de Deus, mas que não são vistos, não são destaques, não é postado nada a respeito, mas que nós continuemos firmes na vocação em que fomos chamados, servindo ao Senhor com alegria, sabendo que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo ele destaca aqui, irmãos, como era a maneira que ele se portava na sua maneira de servir ao Senhor em meio aos efésios. Ele não se portava dizendo, eu sou aqui o que mais profetizo, eu sou o que mais expulso o demônio, eu sou o que mais oro, eu sou o que mais evangelizo, eu sou o que mais tenho dons, eu vi Jesus, eu sou o que mais mereço a atração para mim. Não, mas ele diz que ele estava servindo ao Senhor com toda a humildade. E a palavra humildade aqui, irmãos, em destaque nesse versículo, ela deriva de uma palavra grega que tem o sentido de comportamento humilde, de preocupação altruísta pelo bem-estar dos outros. Aleluia, louvado seja Deus.
Paulo não estava servindo ao Senhor pensando no seu próprio bem-estar, pensando em se destacar, pensando em o seu nome ser colocado em uma prateleira de cima, dizendo, eu agora estou numa cadeira de destaque, eu agora estou assumindo um posto de destaque. Não, pelo contrário, ele estava servindo com humildade. E tudo o que ele fazia no seu serviço a Deus era para que os outros crescessem, os outros chegassem ao conhecimento de Cristo, aleluia, para que aquela igreja, aquele povo, aqueles irmãos, aquela cidade, que era uma das cidades mais idólatras daquele tempo, começou a cair, irmãos, o número de idólatra, começou a cair a venda de santo, a venda de estátua, ponto que, porque Paulo é perseguido quando ele está em Éfeso. Por quê? Porque os vendedores de nicho da deusa Diana começam a reclamar que agora não estava dando mais lucro. As pessoas não estavam mais querendo comprar nicho de Diana, a deusa, a grande deusa dos Efésios. O comércio era bom, aleluia. Mas quando a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo chegou naquela cidade, ministrada por Paulo, sem ter amor à sua vida, mas pelo contrário, pensando no bem maior, que era o bem do outro. Aleluia, glória a Deus. O nome de Jesus começou a ser engrandecido. Aleluia, a idolatria começou a baixar. Aleluia, começaram a cair os números e as vendas. Aleluia, o comércio foi abalado naquela cidade. Aleluia, porque vidas estavam se entregando a Jesus e abandonando a idolatria. Glória a Deus. Aleluia. Porque no mesmo capítulo 19, quando o Senhor aparece a ele, o Senhor diz, Paulo, fala e não te calas. Porque eu tenho muita gente nessa cidade quando ele chega em Corinto. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas ele dizia que de cidade em cidade o Espírito Santo revelava o que iria lhe acontecer. E o que lhe esperava não era, quando eu chegar em João Pessoa, vai ter a casa boa de um irmão me esperando com um banquete, eu vou comer uma galinha gorda, vai ter churrasco para mim, eu vou dormir numa cama boa. Não! Ele dizia que lhe esperavam prisões e perseguições. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, mas a gente está em 2024, esse tempo passou, mas o Evangelho é o mesmo. Aleluia, nós temos que ter cuidado porque a palavra está aqui, irmãos. Quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 6, no versículo 10 da sua primeira carta, ele diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aí eu sei dessa palavra, mas o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, vai ficando boa, eu vou sendo abençoado no ministério e daqui a pouco eu me esqueço que eu fui chamado para pregar essa palavra e ganhar alma para Jesus e começo a entender que eu tenho que desfrutar dessa vida e gozar dessa vida e me aproveitar dessa vida, do que essa vida pode me dar. Aleluia, glória a Deus. E a igreja, que não tem nada a ver com a história, sofre. Homens que não estão se importando com a noiva de Cristo. Aleluia. Mas quando Paulo está orientando estes anciãos da igreja, que anciãos aqui são presbíteros, são líderes, é a liderança que estava estabelecida ali para tomar conta daquela igreja, ou daquelas igrejas. Aleluia. Era para que eles não se embaraçassem e continuassem seguindo o modelo que aprenderam com ele, servindo ao Senhor com humildade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Será que Paulo teve chance de ficar rico enquanto ele estava desenvolvendo seu ministério?
Quando lá no capítulo 13 de Atos, na sua primeira viagem missionária, ele está lá operando milagre, o cara disse, opa, que mistério é esse? Quanto é? Eu quero também. Ofereceu dinheiro. Aí Paulo ficará cego. Aleluia. Glória a Deus. No tempo de hoje, o cara diz, peraí, vamos ali naquela salinha secreta. Eu vou lhe ensinar o caminho. Manda um pix para mim, que está tudo certo. Como se tivesse, aleluia, poder sobre o poder de Deus. Aleluia. Mas nós, irmãos, eu ainda creio. Eu me lembro quando eu era jovem, irmão. Quando eu era jovem, às vezes um jovem do meu lado dizia, meu Deus, o que vai ser do ministério daqui a não sei quantos anos? Eu digo, meu irmão, se depender de nós, se nós não mudarmos, nós seremos um ministério amanhã. Nós podemos fazer a diferença. Jamais, irmãos, eu vou olhar para frente e dizer, meu Deus, está tudo acabado. Que conversa é essa? Se você, só você, aleluia, puder fazer a diferença, saiba que Deus vai te usar de forma poderosa para impactar essa nação. Elias, intimidado por Jezabel, com medo de morrer. Estava lá, papai, Senhor, amigão. Mataram todos, só ficou eu. Papai disse, olha o dedinho. Aleluia. Tem 7.000 escondidos. Aleluia, que Jezabel não botou a mão, que não se corromperam, que não se entregaram à prostituição, à idolatria. Aleluia, Elias, abre o teu olho, levanta, come, porque o caminho é comprido para você andar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, enquanto estiver uma igreja, um crente, aleluia, que não se corrompa, aleluia, servindo, aleluia, com alegria e com humildade. Aleluia, ainda tem jeito para essa igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E eu dizia àquele moço, meu amado irmão, se depender de mim, não se preocupe não, porque nós somos o futuro da igreja. Eu estava lá na classe dos jovens, sentado, escutando a palavra na escola, e os irmãos diziam, vocês são o futuro da igreja. Eu disse, amém, aleluia, eu recebo, eu quero Jesus ser o futuro da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas. Aleluia, glória a Deus. Você consegue ainda chorar por alguém? Aleluia. Ou você só chora pelas suas necessidades? Ou você só chora porque está precisando de alguma coisa? Por algum parente teu que está passando alguma dificuldade? Nós, irmãos, a igreja, aleluia, temos que ter altruísmo e sentir a necessidade e a dor do outro. Aleluia. Esse espírito não pode sair da igreja. Igreja que é igreja é altruísta. É cumprir o que Jesus diz lá em Mateus 7,12. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também. Ama o próximo como a ti mesmo. Aleluia, glória a Deus. Ele pode estar jogado na sarjeta do pecado, mas nós ainda podemos ir lá e tirá-lo da sarjeta do pecado, porque nós pregamos um evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, com muitas lágrimas. Aleluia, glória a Deus. E tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aleluia. Não era fácil. Glória a Jesus. Nosso irmão Pedro, quando citava domingo ali na escola, sobre o exemplo de Paulo, e ali nós fazemos menção ao capítulo 11,
a partir do versículo 16 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele conta um pouco do que ele passou, dos naufrágios que sofreu, das ciladas, das chicotadas, aleluia, dos livramentos de morte, onde tem uma expressão que ele diz, e eu entendo que foi justamente quando ele estava lá em Éfeso, quando ele disse que chegou um momento que ele quase se desesperançou da vida. Ele disse, hoje eu não passo. Quando ele estava lá em Éfeso, que a multidão ficou enfurecida por causa dos santos que não estavam mais vendendo. Os mercadores começaram a incentivar a multidão para matar Paulo. Mas ali ele conseguiu, com a ajuda dos seus companheiros, sair daquele alvoroço que se formou ali, porque era gente, irmão, gritando a grande deusa Diana. Aleluia, glória a Deus. Mas ele não correu de Éfeso, ele continuou ali pregando o evangelho, porque ele só ia sair dali no tempo. E agora chega o tempo dele sair, mas ele está agora com um ministério formado ali. Aleluia, homens capazes de ficarem ali para sustentarem o rebanho com a palavra. E agora ele estava se despedindo deles. Glória a Deus. Versículo 20 diz, como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Aleluia, ele cumpriu a sua missão ali naquele lugar. Preparou aquela igreja, preparou aquela liderança, orientando em todos os ensinamentos que ele havia aprendido com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. E no versículo 21 diz, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meu irmão, a mensagem era simples. Eu não entendo hoje porque tanta arrudeia para se pregar a palavra. É tanta arrudeia para passar o tempo, para ganhar a atenção do povo. Quando você vai ver a pessoa, tem cara que vai pregar, ele fala 20 vezes no nome do diabo, não fala uma vez no nome de Jesus. Eu não consigo entender. Aí no final quer convidar quem quer aceitar Jesus? Ninguém. Tu só pregou, fala 20 vezes no diabo, não fala uma vez em Jesus. Porque o diabo é isso, o diabo é aquilo. Eu quero saber de diabo, irmão, eu quero falar de Jesus. Aleluia. Eu tenho tempo para perder com o diabo, aleluia. Meu negócio é com Jesus. Ai, xadarabaçu de camoudre revá. Aleluia. Outro dia mesmo aqui, o irmão falava, mas meu Deus, me ajuda, chega aqui, amigão. Eu fico logo pedindo misericórdia a Deus. Aí no final, quem quer aceitar Jesus? Ninguém. Ainda dá para cantar um hino. Não aceita não, irmão. O único nome que tem poder para mudar coração, para quebrar cadeia, para desarmar as armadilhas de Satanás, é o nome de Jesus. Você pode não saber de nada. Se você chegar aqui e ficar dizendo Jesus, 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 aleluia, pode ficar certo que o poder vai cair do alto, porque esse nome, ele é o nome acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, testificando aos judeus, aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas o judeu queria Abraão, queria Moisés, queria Isaac, queria Jacó, mas ele estava agora dizendo, mas agora é Cristo. Abraão, aleluia, gerou Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia, louvado seja Deus. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações.
sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Ele deixava de ir por causa disso. Ele dizia, não, tá bom para mim. Bati a meta. Aleluia. Eu agora cumpri. Não. Ele continuava na direção de Deus. Aleluia. Ele sabia o que em Jerusalém estava esperando ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava indo, irmãos. Não era, aleluia, para chegar em Jerusalém e dizer, rapaz, chegou o mais ilustre aqui da região. Depois de Jesus, olha, esse aqui é o homem, viu? Aleluia, Jerusalém estava esperando para ele, irmãos. Era a morte. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava indo de caminho, aleluia, para a morte. Mas isso não parava ele. Porque quando ele escreve aos, aleluia, Gálatas, capítulo 2, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, eu estou meio esquecido, porque não vem, né? Mas merecemos, irmão. Capítulo 2 de Gálatas. Versículo número 20, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Ele estava vivo, ele já estava crucificado. Aleluia. Glória a Deus. Nada podia parar. Aleluia. As perseguições não podiam pará-lo. As afrontas não podiam pará-lo. Os perigos não podiam pará-lo. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nada pode nos separar deste amor. Aleluia. Eu já estou crucificado com Cristo. A minha vida agora é viver, aleluia, na fé do Filho de Deus. O que eu faço agora é para engrandecer a Ele, é para glorificar a Ele, é para que o nome dEle seja maior ainda. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele escreve aos Filipenses, ainda no capítulo 1, vamos ler? Versículo 12. Diz assim, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, eles fizeram o quê? Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Aleluia. Mas aí, versículo 18, ele conclui.
Mas, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Aleluia! Glória a Deus. Paulo está preso e diz, eu fui preso e a minha prisão ou as minhas prisões, elas contribuíram. Para quê? Para que os irmãos se despertassem e começassem a falar de Jesus. Aleluia! Aí alguns que disseram, peraí, nós somos inimigo dele, temos inveja, temos, porfia, vamos pregar também para ele ficar achando ruim lá na prisão e saber que a gente também está pregando. Aí Paulo disse, deixa Deus te usar, aleluia, deixa Deus te usar, aleluia, aleluia. Do jeito que tu está pregando não tem nada a ver, o importante é que tu está pregando, aleluia. Agora como está teu coração, não se preocupe não, que aí é com Deus, aleluia. O importante é que Cristo está sendo pregado, aleluia. Glória, eu não posso ir, mas tu vai, eu estou preso, mas tu está livre e vai. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. O Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Quem quer, irmão? Quem quer? Hoje, prisão e tribulação por causa do Evangelho. Quanto melhor for o lugar, as pessoas querem ir. É ou não? Porque hoje, infelizmente, o que está falando mais alto não é o amor ao Evangelho, mas é o amor ao dinheiro. É ou não? Não é pecado dizer isso não, irmão. Isso é Bíblia. Aleluia. Nós vamos combater. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo de número 24, irmãos. Desde quando eu conheci esse versículo, quando eu era pequeno, eu gostava muito de... Eu tinha uma camisa com esse versículo escrito. Quando eu vi esse versículo escrito, eu digo, vou comprar essa camisa. Aleluia. A bichinha, eu usei tanto que a bichinha ficou se rasgando. Diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Aqui entra, irmão, nesse versículo, glória a Deus, 3 coisas fundamentais para a igreja, para quem quer pregar o Evangelho, para quem quer fazer a obra. Primeiro, vocação. Aleluia. Não tem, aleluia, às vezes hoje, quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, no versículo 1, ele diz, quem deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Isso aí, obrigado, irmão, tem mexido com a cabeça de muita gente, porque a palavra desejo está lá e é bíblico. Desejar ministério. E ali Paulo está falando de ministério pastoral. E alguém até hoje, ainda pensa que isso é status. Ministério pastoral como se fosse status. Aleluia. E o que infelizmente tem afetado diretamente a vida da igreja é porque hoje muita gente está assumindo essa nomenclatura, vamos dizer assim, sem ter vocação. Quer ter esse título para ter a honra, a posição, a cadeira, o lugar de destaque. Tem lugar, irmão, tem igrejas que parece até a cadeira, parece até de ouro, parece até um trono. É ou não?
mexeu tanto com a cabeça daquela liderança que o Abel está pensando até que ele é maior do que Jesus. Porque na Assembleia de Deus, quem é aqui dos anos 90 para baixo, sabe que tinha uma cadeira que ficava vazia. Não sei se o irmão lembra. No púlpito. Não era? Todo o púlpito das congregações tinha uma cadeira vazia. E essa cadeira não era de Jesus, não. Era a cadeira do anjo da igreja. Não é? Ninguém sentava. Se acabou de um dia desse para cá. Mas tinha essa cadeira nas congregações. Aleluia. Mas agora as pessoas querem colocar até uma cadeira de destaque para ele, para dizer, ó, eu sou aqui o dono, aqui sou eu, aqui quem manda sou eu. Como se fosse status. Aleluia. Mas Paulo, quando ele está falando aos anciãos da igreja de Éfeso, ele diz que ele não tem a sua vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a sua carreira. Aleluia. E o ministério que ele recebeu de quem? Do Senhor Jesus. E está provado na Bíblia que ele recebeu de Jesus. Quando Jesus aparece a ele no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o Senhor diz a ele, Ananias, né? Eu te mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Este é para mim um vaso escolhido. Foi Jesus quem escolheu ele. Foi Jesus quem chamou ele. Foi Jesus quem capacitou ele. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz, porque a minha palavra e a minha pregação não foram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas do poder de Deus. Paulo não estava pregando filosofias humanas, mas ele estava pregando algo que ele recebeu do próprio Jesus. Revelação do alto para pregar à igreja. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que ter cuidado, irmão. Porque tudo gera uma influência. É ou não? O jovem está aqui hoje vendo essas coisas, aí acha que está certo. Aí almeja como se fosse, eita, eu quero ser daquele jeito, porque eu quero um dia sentar no trono daquele. Como se aquilo ali fosse a realidade. É ficção. Aleluia. O que hoje está faltando, irmão, é justamente quem é vocacionado, chamado e quem está exercendo esse ministério tão importante com a noiva do Cordeiro, é realmente sentir a dor da igreja. Sentir a necessidade do rebanho, conhecer o rebanho, saber o que o rebanho sente e o que o rebanho passa. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Quando ele conta a parábola das 100 ovelhas, ele diz que uma se perde, o pastor deixa 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer porque isso são princípios bíblicos. Para este ministério, para esta grande obra que é a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vocação. Quem é vocacionado não trata ministério como status, mas literalmente trata como serviço a Deus. Conforme Paulo começa falando no versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade. Aleluia. Glória a Deus. Conforme Pedro diz, lá no versículo 3 da sua primeira carta, servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia. Não por torpe ganância, não de aparência, mas de ânimo pronto. Glória a Deus. Aleluia. E ainda, conforme Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo número 4, quando ele não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glória a Deus. Isso serve para todos nós, irmãos. Porque todos nós exercemos ministérios aqui. Aleluia. Quando comecei falando sobre, trabalhos que não são vistos, valorize aquilo que Deus te deu.
Glória a Deus. Tenha prazer quando o Senhor te chamou para abrir a igreja. E você receber a noiva do Cordeiro todos os dias. Aleluia. E ali, aleluia, ver. E você mesmo saber, eita, aquele irmão não veio hoje, aquela irmã não veio hoje. E Deus te encarregar de dizer, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. Aleluia. Glória a Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Glória a Jesus. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Serviço. Conforme disse no início, não é ser visto, mas é serviço. Não precisamos ser vistos por ninguém. Aleluia. Eu sei que existe um ditado popular, quem não é visto, não é lembrado. Aleluia. Mas se a gente olhar para a Bíblia, irmão, é colocado por terra. Aleluia. Né? Quando Davi, eu não posso deixar de crer na Bíblia. Davi estava lá na mesa. Davi estava lá entre os filhos que estavam de destaque. Não, Davi estava exercendo uma função totalmente avessa, porque o menor, o filho mais moço, era aquele que fazia os serviços piores da família. Ser pastor não era destaque não, pelo contrário, era uma desonra. Os que estavam em destaque iam para o exército, ia se destacar, meu filho é do exército, está servindo ao rei. Aleluia. Mas papai disse ao profeta, eu tenho visto, aleluia, entre os filhos de Jessé, achei um. Aleluia, lá no Salmo 89, no verso número 20, diz, achei a Davi. Aleluia. Com o meu santo óleo ungi. Aleluia. Ou decamou de revar. Varão segundo o meu coração. Aleluia. Quando o profeta chega na casa de Jessé, o profeta, homem experiente de intimidade com Deus, ele se engana. E Deus precisa falar com ele e dizer, ei, não olhe como o homem olha, não olhe pela aparência, porque eu, Senhor, vejo o coração. Aleluia. Você está sendo visto por ele, observado por ele. A promessa ainda está de pé para a tua vida. Os anos se passam, os dias se passam, mas o Senhor é fiel a cumprir a promessa. Ele está trabalhando você, forjando você, preparando você para o tempo determinado por Ele e cumprir a promessa em tua vida. Aleluia, glória a Deus. Serviço, não se preocupe em ser visto. Aleluia, porque Deus é muito poderoso para te apresentar. Aí, né, revasso, decamou de revar. Vai se aperfeiçoando nos talentos que Deus te deu. Aleluia, porque quando Saul começou a ficar endemoniado, aleluia, se lembrar que tinha um menino lá em Belém que tocava, tangia muito bem aquela harpa. Aleluia, oh glória, que quando ele começava a dedilhar aquela harpa, os demônios começavam a sair de Saul. Aleluia, porque tinha unção de Deus na vida dele. Não se preocupa, ministério é ter unção de Deus na vida. Aleluia, é melhor ter unção. Aleluia, glória a Deus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, se não tiver isso aqui, o que é ministério? Aleluia, às vezes os irmãos ficam tristes. Eu digo isso, irmão, tá. Eu já fiquei triste por não ter oportunidade na igreja. Chegava em casa,
Amor, aleluia. Ouvido primeira, aleluia. Era quem escutava na hora do cuscuz, aleluia. Glória. Eu sei, nós somos assim, a gente sente. Às vezes tinha aquele irmão que quase não vinha, estava eu lá, todo culto, do lado do homem, do lado do homem. De repente o irmão disse, vamos ouvir aquele que nunca vem. Eu dizia, a minha língua chega, estava alegre, cantando, coçando para dar um glória. Aí eu dizia, eu vou dar aqui, Jesus. Aí eu dizia, peraí, quando eu era menino, quando eu era jovem, quando eu ainda não tinha casado com o Mo, eu não dizia, Jesus, só me deu a oportunidade de ser o Senhor for me usar. Aí pronto, sossegava meu coração. Porque quando eu não tinha oportunidade, era porque Deus não queria me usar. Calma, a mensagem não vai se embora não, se foi Deus que te deu, se prepara, deixa a bichinha aí, aleluia, guardada. O Espírito Santo vai te lembrar na hora certa para usar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantos discursos maravilhosos está aqui registrado na Bíblia de Jesus. Quantas pessoas tinha? Às vezes só tinha uma mulher. Ah, no poço. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja Deus. Só Deus é quem sabe, irmão. Se a palavra é de Deus, se Deus te deu a mensagem, é Ele quem sabe o momento certo que ela vai ser usada. Aleluia. Mas descansa em Deus. Aleluia. Glória a Deus, não te embarace. Mas eu digo, irmão, a rua está ali, depois do muro da igreja, ou igreja grande. É depois do muro da igreja. Aleluia. Nem teto tem, o ar-condicionado é ligado direto. Gente com força para pregar o evangelho. Mas eu não prego. Aleluia. Glória a Deus. Eu só vou pregar se eu tiver oportunidade. Meu Deus, Deus está me dando oportunidade todo dia para pregar. E eu não prego. Aleluia. Comece. Aleluia, pregando no espelho. Depois tenha coragem de pregar por meio do mato. Depois no meio da rua. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estou em casa, daqui a pouco, o pega eu falando sozinho. Eu digo, eu estou ensaiando. Tenha calma. Né, amor? Aleluia. Oh, glória. Estou ensaiando. Glória a Deus. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para fazer isso, irmão, tem que ter amor pelas vidas. Aleluia. Não deixe que isso se perca de você. Tenha amor pelas almas. Pregue o Evangelho. Dê testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Use o dom que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos a igreja. Aleluia. Então, que Deus cumpra, aleluia, a sua chamada na tua vida. Glória a Deus. Não se embarace. Continue servindo com alegria. Aleluia. E dando testemunho do evangelho dessa graça. Aleluia. Porque para isso nós somos chamados, irmãos. A igreja não pode perder a sua vocação, que é proclamar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Glória a Deus. Deus continue abençoando a igreja. Amanhã tem ensaio.